Boa noite, igreja. A paz de Cristo, amém? Boa noite às pessoas que nos ouvem aí, estão em suas casas, nos assistindo. Peço permissão para entrar em sua casa nessa noite, amém? Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. O que dizer? O que fazer? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, declare comigo o que dizer. O que diz? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Mais forte o que dizer? O que dizer? Sim. O que? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Meus irmãos, eu confesso, estava falando com o Juninho, falei, hoje não é o meu melhor dia, mas vamos lá. O amor do Senhor nos constrange e nos constrangeu aqui nessa noite, amém? E peço encarecidamente que o amor do Senhor venha constranger a sua vida. O Luiz Hermínio sempre diz, eu repito as palavras dele, o avivamento não é mais para você cair, mas é para você ser derrubado por dentro. E que o Espírito venha te derrubar por dentro aqui nessa noite. Porque mesmo no tempo de caos, mesmo no tempo de calamidade, Deus tem suprido todas as coisas. Não estou falando de coisas materiais não, meus queridos. A minha guerra não é contra você e nem contra ninguém. A minha guerra é contra as potestades e principados nas regiões celestiais. Amém? Abra comigo em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis capítulo 4, no verso 1, 2, 3, 4, vou até o verso 9. Gênesis capítulo 4. Aleluia. Toca comigo, cara. Ô, Caí, você está pregando junto comigo hoje, tá? Se eu aumento a voz, você aumenta o teclado. Se eu abaixo a voz, você diminui o teclado. Aleluia. Que diz assim, verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel se tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem,
não será aceito? Mas se não fizer, sabe que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Verso 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Até aqui. Eu gostaria de um copo de água. Quem pode trazer para mim, por favor? Aleluia. Irmãos, eu confesso que nesses dias o Senhor tem me falado fortemente muitas coisas. E a semana que oramos por 3 dias aqui na igreja e... Obrigado, Éder. E foi muito forte. Essa semana que nós oramos, Deus tocou no íntimo. E quando Ele toca no íntimo, meu querido, o íntimo dói. E quando Ele toca no íntimo, a máscara cai. E Deus falou muito fortemente. Eu vou começar a explanar mais um pouco essa história de 2 irmãos. Peço que você preste muito bem atenção em cada coisa que vai ser dita aqui nessa noite. Vamos lá. Irmãos, Deus criou Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim. Eles começaram a viver a sua vida. Logo após eles tiveram um filho. E esse primeiro filho foi Caim. E o outro filho foi Abel. 2 irmãos. Quando eu comecei a ler essa palavra, essa mensagem, eu vi algo tremendo. Uma palavra que eu e você já cansamos de ler muitos dias e muitas vezes. É uma história que está passando aí na televisão, na Rede Record. E conta a história desses 2 irmãos. Uma história de morte, uma história trágica. A Bíblia relata que Caim, ele era agricultor. E Abel era pastor, ele cuidava de ovelhas. Cada um tinha a sua profissão diferente uma da outra. E um belo dia, Caim resolveu dar a sua oferta ao Senhor. Colheu os seus frutos, o seu alimento e fez um altar ao Senhor. Logo após, Abel também levou tudo o melhor que ele tinha. As suas primeiras crias. E levou ao Senhor. E Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim. Quando eu pego esta parte aqui da Bíblia, eu vejo uma competição. Houve uma competição entre os 2. E eu comecei a me indagar e me perguntar, por que dessa competição? Talvez a competição não estava no coração de Abel. Talvez a competição estava no coração de Caim. E quando eu comecei a ler isso, meus irmãos, eu comecei a chorar. Diz assim no verso 3 de Gênesis capítulo 4. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra e uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas do seu primeiro rebanho. E Deus aceitou com agrado a oferta de Abel. Naquele momento, meus irmãos, o coração de Abel se enfureceu. Tá, Tiago, o que você quer dizer com isso? Aqui entre nosso meio, às vezes, sem menos a gente perceber, nós começamos a gerar um espírito de competição. Sem menos a gente perceber, nós começamos a acharmos que somos melhores um do que o outro. Sem menos a gente perceber, nós estamos cometendo os mesmos erros que Caim cometeu. O erro da competição.
Por muitos anos eu vi isso. Frequentei irmãos altares, sentava em cima de um púlpito. E ali no nosso meio a gente se competia, porque um queria ser melhor que o outro, Ellen. Um queria ter a melhor oratória no púlpito. E quando a igreja se avivava, nós que sentávamos lá, falava assim, uau, esse cara aí é demais. E quando ia outro irmãozinho lá falar na frente e não avivava, a gente falava, ixi, cara, esse cara aí só por Deus. Há uma guerra, cara, uma competição no meio de nós, e não era para ser assim. E quando chega algum irmãozinho que começa, aceita Jesus e tal, e está caminhando, glória a Deus, aleluia. Aí que a gente quer mostrar mais. Quero mostrar que a minha oferta é melhor. Quero mostrar que a minha oratória é melhor. Quero mostrar que o meu louvor é melhor. Mas essa história nos ensina que eu, irmão Gil, não sou melhor do que você. Essa história nos ensina, Felipe, porque eu não sou melhor do que você, cara. Nós todos somos iguais. Não existe um nível de hierarquia. Mas só que, infelizmente, esse nível de hierarquia nós colocamos em nosso meio. Porque você tem um dom a mais do que seu irmão. Mas olha, o que nós precisamos entender nesses dias, o que a Elaine tem, eu preciso do que ela tem. O que eu tenho, ela também precisa de mim. Não é você achar que você é o cara, que você é o semideus na terra. Não é achar que você é assim, eu estou levando a minha oferta vai ser aceita. Não. Os últimos serão os primeiros, cara. E é um tempo de igualdade que nós vamos começar a viver. Esse é o sonho de Deus para nós, um nível de igualdade. Porque a competição, ela começa a gerar algumas coisas dentro de nós. A competição, ela começa a criar em nós um sentimento de raiva. Quando eu começo a competir com o Juan, automaticamente ele vira meu inimigo, meu oponente. Se o Juan leva algo melhor do que eu quero levar algo melhor do que ele. Se o Juan frequenta a casa do pastor, eu quero levar o pastor para o shopping. Mas não. Esse é o nível, cara. Eu não consigo entender. É o mesmo sentimento que quando os discípulos de Jesus estavam andando com Jesus. Eles começavam a querer ser mais um do que o outro. Ah, eu quero sentar do lado do mestre, eu quero abraçar o mestre, eu quero... Aquela briga, cara. Mas nós somos iguais. O mesmo acesso que eu tenho, a Patrícia também tem. O mesmo nível de conhecimento que eu tenho, a Patrícia também tem, e às vezes vai ter muito melhor. Mas não. Nós criamos um ambiente de competição. Estamos caindo na maldição de Caim. Viramos competidores um com o outro. Esse é o problema. Aí, Eli, você me pergunta por que nada cresce? Porque vocês ainda estão com um pensamento de multidão e não de discípulos. Esse é o problema. A multidão, ela quer competir. Eu quero ver. Uau, eu quero sentar, eu quero ver o milagre, eu quero ver isso. Começa a competir. Deixa eu estar na frente. Não. Mas não, discípulo não, cara. O discípulo, ele não quer competir com ninguém, mas ele quer que vocês sejam como Cristo é. Isso sim é ser discípulos. E Deus estava me dizendo que o tempo de competição no meio de nós terminou.
O tempo de você se achar melhor do que eu e eu achar que eu sou melhor do que você acabou, cara. Deus está te ensinando aqui nesse dia. Porque quando eu quero competir com vocês, em mim cresce raiva, ódio. E em mim não vai habitar o fruto do Espírito, que é a paciência, a mansidão, a amabilidade. Porque automaticamente, se eu começo a competir com o Felipe, eu mato o Felipe dentro de mim. E automaticamente eu começo a matar o Felipe para outras pessoas. Porque o meu sentimento que existe em mim, eu quero que ele morra espiritualmente. E quero que ele pare. Isso é um sentimento diabólico. Isso é um sentimento diabólico, cara. Mas eu profetizo que no meio de nós, o Espírito Santo vai trazer dentro de nós o espírito de igualdade. Vamos amar o menor, vamos amar o maior, nós somos iguais. Não existe hierarquia no nosso meio, mas existe o Espírito que governa os irmãos em Cristo. Aleluia. Segundo ponto. O primeiro ponto é uma competição. O segundo ponto é uma casa dividida. Só que antes de eu entrar nesse ponto, eu gostaria de ler Tiago capítulo 4, que diz assim, no verso 1. De onde vem as guerras, contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam e não conseguem obter o que vocês desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Irmãos, até em nosso meio, às vezes nós participamos de conferência, fazemos cursos, começa a estudar, eu estou estudando célula, cara, eu tô uau, não sei o quê. Mas às vezes, meu irmão, não é para você ajudar o campo missionário, não é para você ser incluído no nosso meio. Às vezes esse sentimento é o quê? Eu quero aprender, cara, para me competir. Isso é um espírito de guerra, cara. E esse espírito me traz medo, cara. É para vocês crescerem no conhecimento da verdade. Não é no tempo de guerra, não é para você guerrear com o irmão, não é para você apontar o dedo para o seu irmão, não é para você competir com o seu irmão, mas é para você abraçar em tempos oportunos, em tempos necessários. É aquilo que a Bíblia diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram, cara. Não é um tempo de competição, mas é um tempo de impartição, cara. Aleluias. Uma casa dividida. No verso 5 de Gênesis capítulo 4 diz assim: mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O plano original de Deus é estabelecer uma família na terra. Sempre foi isso. Mas infelizmente, não são todas as igrejas, não são todos os lugares. A igreja se encontra dividida. Aí você vai me dizer, Tiago, mas o porquê disso?
A divisão começou aí, cara. Porque eu entendi, pastor Juninho, que não houve somente um espírito de ciúme em Caim. Eu entendi que Caim e Abel não tinham um relacionamento, cara. Aí é que está a questão da coisa. No momento que a ira desceu no coração de Caim, o rosto dele mudou, cara. Sabe por quê, irmão Gil? Porque às vezes a gente acha que o microfone está em cima de um altar, é alguma coisa, cara. E quando um irmãozinho sobe aqui em cima e começa a pregar e vê o crescimento do cara, a gente fica, não porque eu. Aí você fica se cobrando. Você fica se cobrando, cara. Por que eu não consigo as coisas? Por que o pessoal entra, acaba de entrar, já começa a louvar e cantar. Cara, não tem nada a ver com isso, cara. É esse espírito de competição que tem que sair do nosso meio. Porque o espírito de competição gera divisão entre nós. Esse é o problema. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui, meus queridos, começa dentro de casa. Um casamento dividido, filhos divididos, marido que se acha dono no nariz, esposa que se acha autoritária em todas as coisas. Isso traz uma competição, uma divisão dentro dos seus lares. Aí começa a coisa. Aí quando você não consegue solucionar o problema da sua casa, você quer solucionar o problema aqui dentro. Mas dentro da sua casa falta relacionamento. Dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa falta a impartição de Cristo. Aí você chega aqui nesse ambiente, quer impartir Cristo para nós. Ei, mas espera aí, você precisa impartir Cristo para os que moram dentro da sua casa. O problema estava aí. Caim e Abel não tinham um relacionamento de irmãos. Caim e Abel não tinham um sentimento que eu amo você e você me ama. Não. Porque dentro de Caim existia uma competição. E Abel sempre estava disposto a dar o melhor do que ele tinha. Isso gerou um atrito dentro de Caim. E às vezes dentro da nossa casa gera um atrito dentro de nós. E esse espírito de confusão nós transferimos para dentro dessa casa. Isso é perigoso. Porque se eu não tenho um relacionamento no meu casamento, se eu não tenho comunhão no meu casamento, se eu não tenho comunhão com os meus filhos, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos biológicos, eu automaticamente transfiro isso aqui para dentro. E a Bíblia diz que nós somos irmãos em Cristo. O Juninho é meu irmão em Cristo, mas eu quero tratá-lo como meu irmão biológico. Eu lembro que ele estava passando por algumas dificuldades, eu chorei junto com esse cara. Esses dias eu estava conversando com o pastor e falei, pastor, eu não quero que você passe mais por isso, cara. Porque eu estou sentindo a sua dor. E uma das coisas que Deus, Ele tem me revelado, a primeira coisa, Tiago, a casa, arruma a casa, a tua família. Você é sacerdote, cara. Ensina para sua esposa o caminho da salvação, ensina para os teus filhos o caminho da salvação, cara. Do que adianta eu salvar o mundo se eu não consigo salvar a minha família? Do que adianta eu aqui apresentar uma capa, sendo que dentro de casa eu sou um carrasco? Do que adianta isso, cara? A primeira coisa é, arrume a sua casa. Seja um homem de Deus dentro da sua casa. Seja uma mulher de Deus dentro da tua casa. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Filhos, obedeçam aos seus pais. O termo original de obedecer os seus pais é honrar seus pais na velhice, cara. Às vezes eu sento na frente de casa com a minha mãe. E às vezes ela está falando, às vezes, coisas com coisas, mas eu tenho que ouvir. Glória a Deus, mãe, é isso aí. É honrar, cara. E a maior parte do tempo minha mãe passa sozinha. Eu vou lá e tenho que abraçar, velho. E às vezes ela está com dificuldade, tem que orar.
E se honrar seu pai e sua mãe, cara. É você simplesmente acordar de manhã e não falar um bom dia, benção mãe, tchau. Vai muito mais além disso. Honre seus pais, honre o seu casamento. A mulher que Deus te deu é fruto de Deus, cara, para a sua vida. E o marido que Deus te deu, mulher, é fruto de Deus para a sua vida. É para vocês crescerem junto. Não tem que haver uma competição entre vocês de quem é o maior e quem é o menor. Não, não existe isso. Chega de competição dentro da sua casa. A sua família tem que ser relacional, Felipe. Isso é verdadeiro, isso dói, cara. Sabe de uma coisa, irmãos? Se Caim e Abel ofertassem juntos, não existiria morte. Se Caim e Abel se ofertassem juntos, juntassem tudo que eles tinham de melhor e oferecessem ao Senhor, olha aqui, Senhor, nós estamos ofertando junto, porque nós dois temos um relacionamento. A oferta deles ia ser aceita. Se não há relacionamento, há divisão, Ellen. Infelizmente é assim. E a divisão começa dentro da sua casa. Então o Espírito está dizendo para você que nessa noite arruma a sua casa. Os dias estão se findando, arruma a sua casa, arruma seu casamento. Conserte a sua família. Os dias estão chegando no fim. Seja relacional com sua esposa, com seus filhos e com seu marido. Seja relacional com sua mãe. Aleluia. Vou ler Mateus capítulo 12, só para quebrar o gelo. Mateus capítulo 12, verso 25 diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade e casa dividida contra si mesma não subsistirá, não permanece. Tudo que é dividido não permanece. Tudo que é dividido dissipa, morre, acaba. As piores coisas que existem é um reino dividido, pastor. Porque um reino dividido traz guerra. Um reino dividido traz morte. Uma casa dividida traz morte dentro de casa. Não permanece. 1 Timóteo capítulo 3, verso 5 diz assim: Pois se alguém que não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É aquilo que eu falei, meus queridos. Se você não consegue governar a sua casa, o que você quer governar aqui dentro? O que você quer impartir aqui dentro de nós, conosco? Ó, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim: se alguém que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. E aí? Cara, quando acontece alguma coisa na minha família, nos meus irmãos biológicos, eu fico totalmente abalado, cara. Esses dias aconteceu alguma coisa, algo na minha família. Cara, mas como eu orei pelos meus irmãos. Como eu fui presente nessa hora, cara. Então, meu amado, não seja pior que um descrente, cara. Ame os de dentro primeiro. Ame os de dentro. Terceiro ponto. Eu vou acabar, tá, irmãos? É rápido. O egocentrismo. Em Gênesis capítulo 4, no verso 7, diz assim: se você fizer o bem,
não será aceito. Não será aceito? Mas se fizer, sabe que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Agora vai pegar, meu irmão. O que foi gerado dentro de Caim foi um sentimento de inveja, um sentimento de competição, divisão no coração dele. Houve uma falta de relacionamento entre os dois. Meu irmão, sabe o que foi mais triste nessa história? Eu com minha mente imaginária. Que Caim chamou Abel: vamos para o campo, Abel? Vamos dar uma passeada lá? Aquele momento no coração de Caim: opa, vou ter um relacionamento com meu irmão. Imagina meu irmão mais velho chamando eu para sair, cara. Eu vou sair com ele. Vamos pro campo. E Abel pensou que ia ser um dia gostoso. Mas infelizmente seu irmão o matou no campo. E sabe o que nós temos feito esses dias? Nesse tempo? Às vezes nós levamos nossos irmãos para o campo e os matamos. Porque dentro de nós, às vezes, há um espírito de divisão, cara. Às vezes nós, desculpa a comparação, tá? Às vezes a gente parece até que aqueles nazistas que levamos nossos irmãos para um campo de concentração. Porque os judeus que eram fracos e já estavam quase morrendo iam para um campo de concentração e ali a vida deles terminava. E uma das coisas que nós temos feito nesses dias: o irmão que não serve mais, eu quero levar para o campo de concentração e acabar com a vida dele. Porque ele não serve mais. Uma das coisas que existe no satanismo, no ocultismo, uma das coisas que eles pregam é que aquele que é fraco ou doente, ou que é velho, tem que morrer, não serve. E existe em nosso meio irmãos que estão morrendo. Simplesmente nós convidamos eles para ir no campo e o matamos. Uma vez o apóstolo Cristiano, ele falou que às vezes nós pegamos uma pessoa, enfiamos num saco de lixo e jogamos no rio. O mais fraco, ele tem valor também, cara. O mais forte, ele também tem o seu valor. Não é tempo de divisão, cara, mas é um tempo, sim, de comunhão um com os outros. É o tempo de se juntar em casa e partir o pão. Esse é o tempo. O problema é que nós só focamos no pastor. A gente fala: o pastor tem que fazer. O pastor é o foco. Essa cultura tem que ser quebrada. Não é o pastor que ele tem que fazer, cara. Somos nós. Nós somos um corpo. Nós temos que funcionar como um corpo. Nós jogamos o peso só na vida de um cara. E automaticamente esse cara começa a entrar no campo também. O pastor também, ele começa a entrar no campo. E automaticamente nós matamos o pastor também. Porque dentro de nós está dividido ele. Nós não conseguimos sentir a dor do irmão. Nós não conseguimos sentir o sofrimento do irmão. Isso é egocêntrico, eu só penso em mim, em mais ninguém. No verso 9 ele diz assim, ó. Aleluias. Aleluias.
Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão. Ei, você é sim responsável por cada um que está aqui nessa noite. Você é responsável sim pela pessoa que está sentada do seu lado. Você é responsável por orar por ela. Você é responsável por nutrir ela. Você é responsável por orar por o casamento dela. Você é responsável. Não é simplesmente você pegar esse microfone e você se achar que é o cara. Não, não. Você é responsável. É a minha responsabilidade de orar por você, de acompanhar você, o seu crescimento, e não jogar você em um campo e te matar. Eu disse assim: Espírito, eu tenho feito isso. Foi a minha pergunta, foi? Eu tenho feito isso, Espírito. A primeira coisa que ele falou: sim, Thiago, sim, você tem feito isso também. E cortou em mim, cara. Eu falo muito com o Juninho, eu falo: Juninho, cara, tá doendo aqui, cara. Será que é normal? Ele falou: Thiago, é normal. Porque você tá doendo. É porque alguma coisa tá sendo transformado, cara. E uma coisa eu quero fazer nessa noite: transferir Deus para você, impartir aquilo que eu tenho, a mesma dor que eu tenho. Não é mais tempo de convidar o seu irmão. Se você convida ele, vem aqui. Ei, estou convidando ele para ir no campo comigo. Mas o meu pensamento: eu quero matar esse cara, porque eu não tenho relacionamento com ele. Aí eu começo a mostrar as minhas faces. Aí eu começo a apontar: tá vendo o pastor Rodrigo? Ó, ele tem esse defeito aqui, cara. Tá vendo ele lá? Ele faz isso, ele é assim, assado. E o Felipe, não chega perto do Felipe não. O Felipe não presta. O Felipe não vale nada, tô matando ele. Aí ele começa a enxergar os defeitos. Ele começa a enxergar uns defeitos. Aí ele começa a ver defeito na Isabel, ele começa a ver defeito no Gil, ele começa a ver defeito na Ellen, ele começa a ver defeito. Até que chega o ponto que fala: eu não vou mais, eu não quero mais. É mais fácil ficar dentro de casa. Matou um, acabou. Isso é levar o irmão para o campo e matar ele. A igreja original, ela crescia em todos os aspectos, tanto no conhecimento, tanto em milagre, quanto no número, porque eles tinham tudo em comum, cara, porque eles tinham um relacionamento, pastor Rodrigo. Aí eu pergunto: por que não crescemos? Porque ainda falta alguns irmãos que ainda estão fracos e doentes e que dormem e precisam receber essa impartição da mesa. Precisam ser participantes da mesa. Não existe uma panela, não existe. Não. Não existe panela, Ellen. Não olhar para ele e achar que a Ellen faz parte do clero. Não. A Ellen é igual a você. A Ellen só quer impartir Cristo para você. Acabou. Quebra essa cultura de você, dentro de você. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém faz um altar melhor do que ninguém. Todos somos iguais em Cristo. Todos somos igualados em Cristo. Por isso, nessa noite, seja relacional em todos os aspectos. Para que haja crescimento no fim do Senhor. Para que haja crescimento dentro de você. Não queremos levar os nossos irmãos para o campo de concentração. Não queremos matar os nossos irmãos. Não queremos abrir uma cova e colocar eles dentro da cobra e cobrir aquela cova. Não. Aquele que se encontra morto, eu quero transferir vida de Cristo para ele. Aquele que não tem mais esperança, eu quero transferir a esperança de Cristo para ele. Essas são as minhas palavras esses dias. Sabe o que é lindo? Em 1 Coríntios 11, a igreja de Coríntios estava passando por isso, pastor. Era uma igreja que era grande nos dons. Uma igreja, uau, espetacular, cara. Dom de profecia, línguas. Maravilhoso. Mas em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ele começa a escrever assim, no verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar um pelos outros. Assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga.
Existiam pessoas que estavam passando fome espiritualmente naquele lugar. E eu, como estava forte, eu queria comer. É isso que Paulo estava dizendo. Eu estava forte, eu queria comer. Eu quero comer e beber. Vou ficar embriagado, chapado. Enquanto os fracos e os doentes estavam morrendo, a igreja de Corinto não estava nem aí. Agora, a minha pergunta, qual que é a diferença para Corinto e para nós? Qual é a diferença? Existem irmãos que estão sentados aí e estão falando assim, cara, eu estou sedendo de Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso dessa paz que excede todo o entendimento. As pessoas se sentem, pastor Rodrigo, como que não fazem parte de uma mesa. Que não fazem parte de uma família. Isso é terrível. Isso é terrível, cara. No verso 30 diz assim, em 1 Coríntios 11. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Não são pessoas que morreram, não. São pessoas que estão dentro da igreja, frequentam a igreja, mas dormem. Não têm expectativa nenhuma em vida. São verdadeiros depressivos na casa de Deus. Irmãos que não encontram expectativa nenhuma, cara. Aí o problema é isso, o egocentrismo. Em nós não olhamos os mais fracos. Mas agora eu quero profetizar no meio de nós, o cristocentrismo em nós. E através de nós, cara. Não tem mais a ver comigo, a igreja não funciona com cara, pastor. O problema é que nós intitulamos isso. A igreja vai funcionar só com você. Não. A igreja funciona no coletivo, cara. É no coletivo. É nós. Não é mais uma pessoa. Não é mais Moisés. Me entendam. Não é mais Moisés. Não é mais Josué. Não é mais Davi. É nós. Cristo morreu por nós naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia. É nós. Ele habita em nós. Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em nós. A igreja original, pastor, é assim que tem que ser. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42 e 43, para me fechar, vai. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Verso 43. Todos eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ei, nós vamos chegar a um tempo que nós vamos ter tudo em comum. Porque nós vamos ter um relacionamento, cara. É por isso que existem as células. Por isso que existem os grupos pequenos. Porque quando o Felipe tá mal, eu sei que ele tá mal, cara. Porque assim, no meio de todo mundo eu não consigo enxergar. Mas na célula eu consigo enxergar ele. E eu posso cuidar dele, cara. Eu posso impartir o pão com ele. Aleluia, coloque-se de pé. É isso que nós queremos. Não é mais um tempo de competição. Não é mais um tempo de divisão. Não é mais um tempo de egocentrismo. Mas de Cristo em nós. E Cristo em nós. Cadê os músicos?